Boa noite. Bom, estou para considerar esse aspecto agora da igreja e o terceiro setor, né? Como vocês viram, tenho entendido em toda a questão de toda a sistematização, de toda a parte que o Rogério passou, e ele muito bem colocou aqui toda a questão mesmo do mecanismo, né, do terceiro setor, explicou o que era o terceiro setor. Eu creio que isso então deu para se aprender bem, né? A minha tarefa aqui é considerar a respeito da igreja e o terceiro setor. Então, como nós vimos aqui, primeiro setor, governo, segundo setor, as entidades privadas, né? E o terceiro setor, então, seria o aspecto social. Nós vamos entrar na discussão, eu não gostaria nem de discutir, mas apenas colocar algumas coisas, do papel da igreja com relação ao terceiro setor. Aqui, aqueles meus parceiros aí de missão urbana vão rever alguns conceitos, mas que eu acho que é fundamental para a gente colocar. O Rogério iniciou muito bem falando a respeito de reino, né? Da questão de reino, do reino de Deus. O terceiro setor é um linguajar, né? Tudo isso que foi dito aqui é um linguajar nosso, e tudo isso é um problema nosso, porque estas divisões não existem, e pelo menos não existiam no campo do estudo da palavra, né? Nós vemos desde o Antigo Testamento as ações, né, desde o surgimento de Israel como nação e toda a história e desenvolvimento do povo de Israel. Primeiramente nós vemos um povo, depois nós vemos a caminhada desse povo, antes um povo teocrático. Não era do desejo de Deus que houvesse separação, né? Mas aí o povo decidiu escolher um rei foi escolhido, e aí a história que todos nós conhecemos, e alguns conhecem muito melhor do que eu. Apenas dando esse preâmbulo, não havia divisões, e havia assim toda uma direção, mas as nações e a divisão e toda a forma de governo e direção das nações. Então, chegando ao ponto que nós nos encontramos, estas denominações, primeiro, segundo, terceiro setor, é mais uma questão nossa, na verdade. Se nós formos levar assim na acepção da palavra mesmo, nós poderíamos dizer que a igreja não é uma fonte de levantar recursos ou um agente de ação do terceiro setor. Nós poderíamos dizer que a igreja, a tarefa da igreja, está intimamente ligada com o terceiro setor. Se nós estivermos falando de terceiro setor, reino de Deus, dentro daquelas considerações do que envolve o terceiro setor, do que atinge o terceiro setor, nós vamos necessariamente estar falando do reino de Deus, não é? E falar da igreja e o seu envolvimento como terceiro setor, talvez nós não teríamos nem que discutir a respeito, porque toda a ação da igreja, ela envolve a questão aí propriamente dita do terceiro setor. Eu anotei essa frase aqui do meu mentor Ariovaldo Ramos, que aborda exatamente essa questão. Alguém tem um direito que não está sendo observado. Alguém tem uma necessidade que não está sendo satisfeita. Alguém tem uma carência e tem o direito de ser assistido. Esse é o princípio da igreja de Cristo, não é? E para que nós possamos entender um pouco melhor isso que foi colocado aqui, esta frase,
eu gostaria de levantar um pouco a questão da Missio Dei. Para que nós possamos falar do terceiro setor da igreja e o terceiro setor, nós temos que necessariamente falar a respeito da missão de Deus. E existe essa passagem de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19, em que Jesus fala a respeito da sua missão. Então Jesus, pegando o livro do profeta Isaías e lendo lá a partir do capítulo 61, Jesus na sinagoga lê exatamente isso que nós estamos lendo agora. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Aqui está Jesus dizendo exatamente isso. Jesus diz: e hoje se cumpriram as palavras que se encontram nas Escrituras. Jesus aqui revela a sua missão. Esta é a sua missão. Nós estamos falando aqui com um grupo todo voltado e estabelecido na missão integral. Essa casa, ela está afirmada nos princípios da missão integral. Nós aqui estamos envolvidos totalmente com os princípios da missão integral. Aqui, na missão de Jesus, nós estamos vendo todos os aspectos da missão integral. E mais adiante, nessa passagem, na chamada oração sacerdotal, Jesus, ele diz no versículo 18, João capítulo 17, versículo 18: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Ou seja, a tarefa de Jesus é exatamente a nossa tarefa. Assim como, da mesma forma, a mesma missão de Jesus foi a mesma missão dos apóstolos. A mesma missão de Jesus é a mesma missão da igreja de Jesus Cristo. Todos aqueles aspectos da proclamação do Evangelho, da libertação dos oprimidos, da restauração das pessoas, todos aqueles aspectos envolvem a missão. A Missio Dei envolve a missão da igreja, a nossa missão. E a palavra de Deus nos diz lá em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Não mudou uma vírgula da sua missão e do seu propósito. Nós estamos inseridos dentro dessa missão. Até aí tudo bem. E é dentro disso que nós estamos firmados e estabelecidos. É dentro destes aspectos que se encontra o envolvimento da igreja com o terceiro setor. Existe outra passagem que se encontra lá nos evangelhos a respeito da multiplicação dos pães. Lá nós vemos atitudes estratégicas para a prática socioassistencial da igreja. Nós vemos alguns princípios que a gente poderia extrair daquela passagem de Jesus na multiplicação dos pães. Teríamos muitas passagens para abordar a respeito do envolvimento da igreja com a sociedade, e com o dito terceiro setor. Mas aqui nós vemos alguns aspectos de Jesus naquela ação, naquele episódio da multiplicação dos pães. Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus tomava as suas atitudes e tinha a sua ação toda movido a amor e compaixão. Nós poderíamos dizer que é isso que nos move para o trabalho
do terceiro setor, do nosso envolvimento com as pessoas. Um outro aspecto que nós vemos no texto é que Jesus acolheu e agiu, a proatividade, não é? Acolhendo as multidões, falava a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Naquele episódio da multiplicação dos pães, sempre nós pegamos apenas aquele momento da multiplicação, mas nos vários textos dos evangelhos, nós vemos Jesus não somente realizando a multiplicação dos pães, aquele milagre, mas também o quê? Curando e também ensinando. Jesus agindo de forma mais abrangente, completa, não é? Nós vemos um compromisso e responsabilidade. Não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Jesus trazendo as pessoas para se envolver naquela situação, trazendo os discípulos junto com ele, não é? Nós vemos uma outra situação aqui, o levantamento dos recursos disponíveis. Quantos pães tendes? Ide ver. Então, a participação aqui, esse milagre participativo, né? Nós vemos um outro aspecto, partir a respeito do que se tem, para a ação. E sabendo, eles responderam, 5 pães e 2 peixes. Nós vemos um outro aspecto nesse episódio aqui, organização e planejamento, não é? Que todos, Jesus deu a ordem que todos se assentassem em grupos, e repartindo-se em grupos de 100 em 100, de 50 em 50, aí houve a ação. Gratidão, consagração e ação. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, abençoou, partiu e deu aos discípulos para que distribuíssem entre o povo. E o não desperdício, né? O que acontece? Depois deles terem realizado esse milagre e alimentado todo o povo, eles pegaram, recolheram os cestos que sobraram, os 12 cestos. Irmãos, aqui o Rogério mais para frente ele vai dar aí algumas estratégias, né, para a ação aí da igreja, ou a prática. Nós pegamos alguns pontos, e tanto que eu não quis me deter tanto, porque os irmãos, isso faz parte do universo dos irmãos, não é? Apenas para nos refrescar a memória, e para ver que dentro dessa ação de Jesus, um dos milagres foi um milagre participativo, um milagre que envolveu os discípulos, um milagre de mobilização. E esse milagre envolveu todos esses aspectos. Jesus agia movido à compaixão. Então, uma das coisas que eu gostaria de ressaltar no nosso envolvimento do terceiro setor é que a igreja, irmãos, precisa ser movida por amor e compaixão. Se não for esse o combustível que mova, né, o que vai nos mover. Dentro desses aspectos aí do envolvimento da igreja com o terceiro setor, o terceiro setor acontece, o Rogério colocou, mas uma palavra que eu gostaria de dar aqui, do envolvimento da igreja com o terceiro setor, todos nós sabemos o seguinte: a igreja tem um envolvimento muito embrionário com relação ao terceiro setor, um envolvimento tímido. Eu sei que não cabe agora, não cabem as perguntas, né? Eu creio que para todos nós aqui, por que nos envolvermos com o terceiro setor? Aí nós poderíamos dizer, a própria ação da igreja, poderíamos dizer que é a prática. Todas essas ações envolvem o terceiro setor.
Só que a igreja tem as ações de envolvimento com a sociedade de modo informal e não estruturado. De modo tanto informal como por o envolvimento através da disponibilidade, não é? De modo voluntário. Ela faz essas ações de modo voluntário, né? Agora, a igreja tem quando eu falo do envolvimento embrionário, é porque tem havido envolvimento das igrejas com relação ao terceiro setor. Mas o terceiro setor acontece, na sua grande parte, independente da ação das igrejas. Então, nós como evangélicos, eu vou trazer agora um breve histórico, desde o surgimento, não é, de algumas ações sociais no nosso país, e as ações evangélicas com relação ao terceiro setor. Nós vamos ver aqui o surgimento de movimentos, né? Mas a igreja não tem se envolvido. Por quê, irmãos? Ela não tem se envolvido porque talvez não seja esse o foco aqui da faculdade, mas eu sei que nas classes nós discutimos muito ainda a respeito da evangelização e ação social. Eu creio que muitos entraves ainda acontecem porque a igreja está discutindo se ela deve evangelizar ou realizar ação social. Algumas igrejas ainda estão na discussão que a parte do terceiro setor envolve somente ação social. Então tem aquelas igrejas mais voltadas para a evangelização, e no nosso meio evangélico ainda está dividido dessa forma. A igreja ainda não tem de forma consistente o conceito da missão integral. Grande parte das nossas igrejas já tem esse conceito bem assimilado da missão integral, mas algumas igrejas ainda esbarram, temos que evangelizar, e quando vê a questão do terceiro setor, toma somente no aspecto de um envolvimento de ação social. Mais uma questão que eu gostaria de colocar aqui: a ação social, e que faz parte dessa discussão que nós levantamos aqui. Eu vejo o envolvimento da igreja com a ação social como um envolvimento do terceiro setor, aliás, como um envolvimento com a missão de Deus. Então é um envolvimento com a missio Dei. Eu não vejo as igrejas se envolvendo com o terceiro setor apenas assim, de forma a realizar uma ação social, de fazer o que outras organizações ou outras entidades já fazem. Tem a ver diretamente com a missão da igreja. A igreja e a sua missão no mundo. Então, a igreja deve sim estar envolvida diretamente com o terceiro setor, e ela deve ver o terceiro setor não como isca, mas ela deve ver o terceiro setor como missão. Muitas igrejas, elas realizam a ação social, e elas veem a ação social mais como uma isca para ganhar pessoas para o evangelho, do que ver a ação social como a ação do evangelho do reino de Deus. Muitas igrejas se envolvem então com os aspectos de vamos fazer uma ação, realizar uma ação social, vamos penetrar no nosso trabalho nas favelas, com as crianças de rua, com os orfanatos, com as casas de recuperação, com os asilos, e nós vamos realizar essa tarefa para evangelizar e para ganhar vidas para Jesus. A igreja ainda está envolvida nessa discussão.
E ela considera o terceiro setor, ou a ação social, um apêndice. E ela vê muitas vezes o terceiro setor mais como uma isca para ganhar pessoas para Cristo, como um braço da missão, do que como tarefa dela a ser realizada. Então, para isso é necessário a mudança da nossa visão e do nosso conceito de missão. E aí nós vemos a tarefa da igreja como era a tarefa dos profetas, tanto estar se envolvendo na nossa sociedade e como denunciando os pecados da nossa sociedade, como está levantando as coisas que acontecem e está com envolvimento direto. A igreja faz isso através da pregação do Evangelho e através da prática do Evangelho. Eu poderia dizer que a igreja e terceiro setor envolve a prática do Evangelho, a igreja e a sua prática do Evangelho, não é? Nossa irmã Débora Farrur, envolvida diretamente nessa tarefa da ação social, ela diz assim: eu sonho com o dia em que cada cristão do nosso país, em cada denominação evangélica, faça uma análise da sua vocação pessoal e se pergunte: para o que é mesmo que eu fui criado? É uma pergunta boa para nós respondermos, né? Aliás, mais algumas perguntas. Qual tem sido a atuação e o papel das ONGs evangélicas? Nós conhecemos muitas ONGs e abençoadas e maravilhosas ONGs evangélicas, né? Aqui o Rogério ele fez a distinção, e é bom até colocar essa distinção, que mais para frente nós vamos ver que a linguagem hoje, tudo é ONG. A fundação é ONG, entidades beneficentes são ONGs, tudo se fala a respeito de ONG, né? E não confundir ONG com OVNI, né? Mas a ONG, vamos chegar, a brincadeira à parte, aqui ó, qual tem sido então a atuação e o papel das ONGs evangélicas, né? Qual tem sido a visão das ONGs evangélicas? Porque existem muitas ONGs, mas existem ONGs e ONGs. Nem todos estão estabelecidos dentro de um parâmetro, dentro de uma visão. Nem todas as entidades que vão surgindo, elas estão firmadas dentro de uma visão saudável, né? Então, essa pergunta nós temos que fazer: qual tem sido a atuação e o papel das ONGs? Existe um padrão cristão a ser adotado nas práticas sociais? E aí é que nós... né? Existe. E se existe, qual seria esse padrão? Né? Uma outra questão: como se estabelecer no novo cenário da luta contra a pobreza? Aqui o Rogério até nos deu uma desanimada, porque ele falou de dinheiro, e dinheiro não é o produto que as igrejas lidam, né? A não ser raríssimas exceções, mas, né? Mas dinheiro é algo que... Também tem um embate agora, né? Dinheiro não algo da igreja. Eu estou falando de igreja no conceito veterotestamentário, não igreja como se vê por aí, entendeu? Eu estou falando, quando se fala igreja, primeiro vamos pensar na igreja dentro da sua origem, depois a gente vai ver o estereótipo em que se tornou a igreja. Aí essa você merece susto, né? Mas a gente tem que restaurar o conceito da igreja, conceito original do que seja a igreja, né?
Foi pegadinha isso aqui. Agora, alguns dados e estatísticas sociais, não é? O Brasil atingiu a marca do 70º lugar aqui entre os países com alto índice de desenvolvimento humano, né? O IDH, segundo o relatório do desenvolvimento humano das Nações Unidas. Isso levantado aí em 2007 e 2008. Em 2004, a faixa 20% mais rica ganhava 21,8 vezes mais do que o grupo 20% mais pobre. Né? Já alguém disse há muito tempo atrás que 90% dos territórios mundiais estão nas mãos apenas de 2% da humanidade. Né? É esse quadro que nós vivemos aqui. Outra situação, saneamento básico. O Brasil se encontra no mesmo nível que o Nepal, é o 1420º colocado no ranking. Né? Educação, 45% dos brasileiros com ensino médio tem apenas o nível básico de alfabetização, sendo que a maioria deles sofre pela incapacidade de realizar leitura e escrita. Alguns dados nos quais nós estamos aqui inseridos, né? Agora, com relação à nossa cidade e o estado de São Paulo, segundo dados do IBGE, o PIB paulistano, para se ter uma ideia, é 2,5 vezes o da região norte e 94% do PIB do Nordeste. Né? Nós temos vários países dentro de um mesmo país, né? Agora, a cidade de São Paulo produz mais riquezas do que 23 estados americanos, entre eles Kansas, Idaho e Utah, né? Algumas questões aí, eu tenho que correr. Quando eu recebi esse papel era um deles, né? Agora vamos ver. Agora, com relação ao histórico do nosso país, no final do século XIX, surgiram aí organizações de assistência social. Desde o início do século, os jesuítas estiveram envolvidos diretamente com a ação social. Era o braço da Igreja Católica com o envolvimento social. Quem fez o curso de integralização da ESTE e estudou um pouco da história da Igreja, sabe o histórico do nosso país e sabe que os jesuítas foram expulsos do nosso país e não havia interesse nenhum de lidar com os pobres, com os escravos, e eles lidavam e criaram aldeias, não é? Para lidar com a população, com o pessoal mais pobre. Bom, a Santa Casa de Misericórdia, ela surgiu do movimento dos jesuítas, né? No final do século XIX se estabeleceu definitivamente. No século XX, lá nos anos 30, surgem organizações privadas e sem fins lucrativos, nas áreas da saúde, da educação, da assistência e lazer, e também pautada nessa lei aqui da utilidade pública federal, que foi criada em 28 de agosto de 1935. Depois, mais para frente, nós temos aí o golpe militar, em 1964. A partir do golpe militar, surgem as associações corporativas e previdenciárias, né? E os nossos sindicatos, tá? Os chamados sindicatos. Bom, lá para os meados de 70, as chamadas ONGs se consolidam, tá? Na medida em que se formam e fortalecem um plano e diversificar o campo de associações na sociedade. Essa tendência ia caminhar em progresso nas décadas de 80 e 90, não é? Nós vemos que o histórico do nosso país, eu não sei, o Rogério talvez tenha como mensurar isso de melhor forma, e os irmãos aqui também. Irmãos,
Eu levantei algumas pesquisas, alguns dados, mas alguns irmãos só têm um envolvimento direto e sabem que talvez há muito mais tempo as coisas acontecem, mas de forma estruturada essas coisas estão seguindo esse histórico aqui. O nosso país tem um histórico aí de um século, mais ou menos, dentro dessas situações. Tudo é muito recente. E se tratando de ação até dentro do nosso próprio país. Quanto mais dentro da pergunta, do tema em questão, a igreja e o terceiro setor. Não é verdade? Por isso que aqui não vai censura para ninguém. Nós estamos caminhando. E 100 anos é muito pouco para o tanto de mudança que nós tivemos ao longo do tempo aí, né? Então essa adoção do termo ONG foi discutida pela primeira vez no Brasil por um conjunto de 43 entidades brasileiras e com a presença de algumas latino-americanas e algumas internacionais, e tornou-se não apenas então o termo corrente, mas também generalizado, né? De emprego mais neutro e indiscriminado, sinônimo de qualquer tipo de organização privada voltada para a ação social, tá? Agora, a trajetória das ONGs evangélicas, rapidamente aqui. Surge então no período de 1900, quando vão proliferando as ações no campo da educação. As nossas ações evangélicas entraram no terceiro setor, no campo da educação. No Brasil, os evangélicos vão se tornar pioneiros na criação de pré-escolas, de escolas mistas e de escolas profissionalizantes, da educação física e dos esportes. Entre os presbiterianos e os metodistas, as primeiras escolas datam de 1869. Em São Paulo, o Colégio Presbiteriano Mackenzie, em 1980. 1870, perdão. As primeiras iniciativas na área da educação entre os batistas são de 1888, a partir o Colégio Batista Shepherd, né? Através do Colégio Batista, o Colégio Batista passou do centenário aí, né? E surgiram então as primeiras manifestações aí na sociedade dos batistas, né? Aqui houve esse Instituto Central do Povo no bairro de Gamboa, no Rio de Janeiro. Ele teve o seu certificado de filantropia assinado pelo presidente Getúlio Vargas. E ele completou 100 anos em 2006, é dos mais antigos, né? É a obra social da Igreja Metodista e tem como marca o pioneirismo. Os irmãos metodistas sabem muito mais a respeito, né? Mas foi colocado aqui, eu tinha que colocar alguma coisa em homenagem à casa, não é? E dos trabalhos mais efetivos do Brasil, dentre os trabalhos mais efetivos está o trabalho da FTML. Bom, foi a primeira creche pública do Brasil que sediou o curso profissionalizante, e ali funcionou o primeiro cinema comunitário em 1921. Bom, em 1922 chega ao Brasil o Exército de Salvação, né? A organização cristã de origem inglesa que tem como lema sopa, sabão e salvação. Temos nossos irmãos queridos aqui, né? O Major Wilson, o Nelson também, o Major Nelson, né? É bom eu só colocar esse item e não falar mais nada, porque senão eu vou falar besteira. Mas está aqui, surgiu a partir de 1922 no Brasil, o Exército de Salvação. Em 1935 criou-se a Ação Evangélica, a SEV, obra dedicada aos sertanejos para combater a desnutrição e a miséria crônicas da região. Hoje atrai atenção e o apoio de visitantes e especialistas da França, Inglaterra, Alemanha, Paraguai e órgãos nacionais.
Em 1945, a atuação das igrejas pentecostais atingiu rápida expansão, não é? E quando a igreja passa a ser a própria comunidade pobre, tá? E instalada em bairros da periferia, onde se desenvolvia um espírito de assistência mútua e doação de alimentos. As igrejas pentecostais, elas entraram como terceiro setor, a própria igreja na ação de terceiro setor, não é? Em 1950, a criação da Confederação Evangélica do Brasil, que impulsionou a reflexão prática social das denominações históricas. Nos anos 80, criam-se as redes de associações ou entidades sociais, bem como a criação do Movimento Evangélico Nacional pela Redenção da Criança e do Adolescente, desde 1986 a 1998. É movimento inspirador para a criação de diversos trabalhos sociais no Brasil. Tá? Com relação, então, ao Estado, o entendimento é que o ONG não substituiu o Estado, como disse bem o Rogério. A sua vocação é a sociedade civil. Tá? Agora, com relação ao mercado, entende-se que existe uma proposta de colaboração entre as organizações da sociedade civil e as organizações de mercado, e emergiu como uma das mais fortes estratégias para promover o desenvolvimento sustentável. Bom, irmãos, aqui são alguns outros pontos. Eu vou parar por aqui, eu vou ficar no histórico. Dentre o histórico, existem muitas outras organizações não mencionadas. Nós não podemos deixar de mencionar Visão Mundial, né? Por exemplo, dentre tantas outras ONGs, né? que agem no terceiro setor. Mas eu posso concluir essa palavra dentro do histórico, né? E que a igreja deve se envolver diretamente com o terceiro setor, e vai até uma questão que talvez mereça perguntas. A igreja não só deve entrar na criação, na instituição de organizações não governamentais, mas a igreja, ela deve participar ativamente daquilo que já existe no terceiro setor. A igreja às vezes não sabe como realizar, e vamos ter algumas dicas, mas a igreja pode e deve se envolver com tudo aquilo que já existe no terceiro setor, a igreja cooperando com o terceiro setor. Muitas vezes a igreja não realiza nada porque ela pensa assim: eu tenho que criar alguma coisa, vai ser trabalhoso, vai ser difícil. Mas a igreja, ela pode fazer um levantamento do que existe na sua região, no bairro, em termos de terceiro setor, e se envolver diretamente com os órgãos de terceiro setor. É que às vezes a visão da igreja é pequena, é míope, e ela diz: se não é um movimento evangélico, nós não podemos nos envolver. E vai aí uma questão para a gente discutir depois. Com isso eu encerro. Igreja e terceiro setor é a ação da igreja, é a missão da igreja, é o envolvimento da igreja com a sociedade. Obrigado, irmãos.